Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que diminua eu e ele cresça. Nós estamos no tempo da aceleração. E foi incumbido a mim trazer essa palavra. E eu estou muito feliz e muito nervoso também. Porque quando eu li o primeiro verso, as lágrimas já vieram aos meus olhos. Do primeiro verso da palavra que será tratada hoje. E ali eu senti que Deus tinha algo para mover primeiramente em mim. Então começa aqui. E eu espero que o Senhor faça com que chegue até vocês. Nós vamos falar de um texto de Amós, né, para que vocês saibam e conheçam um pouco quem foi ele. Amós significa carregador de fardos. Ele viveu no século 8 a.C., ali 750 a.C. Ele era de Judá, do Reino do Sul, mas foi levado por Deus, escolhido por Deus, que o tirou de trás das malhadas, do gado, para pregar em Israel, em Jerusalém, que era o Reino do Norte. Era um período de relativa paz. Israel e Judá tinham ali um pouco de problema com alguns reinos ao redor, mas a Babilônia, o Egito, a Assíria, devido à morte do rei deles, estavam, digamos, enfraquecidos. E até mesmo os dois reinos, Judá e Israel, Judá e Jerusalém, viviam em certa paz. O mundo inteiro. E existe também essa questão religiosa, ao qual nós que somos fiéis e adoradores de verdade, nós sofremos deboche, somos tratados com desdém, as pessoas não acreditam muito. Mas o pior era a questão social. Deus não se agradava disso. Essa não era a intenção de Deus. Quando ele tirou o povo dele do Egito, ele pediu que tratasse aquele mais humilde com igualdade, inclusive o estrangeiro. Traz para o meio da gente. Cuida do estrangeiro, cuida de quem é de fora. Que ele venha a se converter à nossa fé. E os homens daquele tempo, em sua calmaria e prosperidade, eram tão cruéis porque eles eram incitados por suas mulheres, mulheres de Samaria, que no capítulo 4, ali no versículo 1, vão chamar de vacas, o autor chama elas de vacas de Bazã, porque elas estimulavam eles a oprimir e a defraudar o mais humilde. E essa nunca foi a vontade de Deus, Deus nunca se agradou. Ao ponto que os religiosos e os mais ricos da sociedade, quando iam ali adorar ao Senhor, Deus rejeitava a oração deles, Deus rejeitava a oferta deles, Deus rejeitava o louvor deles. O culto deles era rejeitado. Este era o cenário que nós encontrávamos, que Amós se encontrava. Naquele período, ele foi levantado como uma voz profética, tirado do meio das malhadas. Ele era um homem simples, humilde, por isso carregador de fardos, o nome dele, uma pessoa que plantava sicômoros. E Amós, ele vem profetizar aquele que vai ser o nosso Salvador. E eu vou mostrar para vocês hoje, e o desafio que o Senhor me deu enquanto eu estava aí estudando, era que as pessoas saíssem daqui entendendo que elas são dignas de receber uma promessa que está feita no Antigo Testamento. Muitas das vezes nós não cremos que as promessas que estão no Antigo Testamento são para nós, apenas a que está no Novo Testamento. Mas o desafio é abrir a mente de vocês, como ele abriu a minha, para entender que toda a palavra de Deus, ela é voltada para aqueles que foram enxertados na oliveira. Da primeira até a última. Vamos lá. Por que a bênção de Deus parece alcançar alguns mais rapidamente do que a outros? Por quê? Alguém aqui já se perguntou por que um irmão... Isso não é uma questão de inveja. Poxa, por que aquela bênção alcança mais rápido a um do que a outro?
Será que eu não sou digno? Será que para mim não vai ter jeito? Será que eu vou ter que esperar muito tempo? O desafio hoje é fazer com que você entenda que existe uma promessa para você e que ela está preparada para você receber. Basta apenas você confessar ela. Basta apenas você entender que ela é para você. Como? Eu vou tomar uma água. Eu vou pedir licença ao pastor, porque não é costume da nossa liturgia e nem da orientação dos nossos pregadores, a forma como é pregado. O que eu vou fazer aqui não é muito comum. É um ato profético. É um tratamento. Porque se você entrou por essas portas hoje para ouvir sobre o tempo da aceleração, algumas coisas precisam ser ajustadas. Não precisa responder agora. Você vai entender que o que está escrito no livro de Amós, que foi escrito há mais de 2.700 anos atrás, é para você. Eu vou fazer algumas perguntas que serão um pouco incômodas. Não precisa respondê-las. Apenas ouça e medite. Quem aqui tem problemas de relacionamento familiar? Seja casamento, relacionamento com filhos, relacionamento com pai, com mãe, com irmãos, que vive um momento de dor no meio dos seus. Quem aqui luta contra vícios? Seja ele álcool, droga, vício de mentir, vício de roubar, vícios sexuais, pornografia e tantos outros vícios na área do sexo. Quem aqui está desanimado com a situação que está vivendo no momento? Você que está em casa também. Quem aqui está desviado dentro da igreja? Vem ligado no automático. Eu vou no culto, porque eu tenho que ir no culto. Eu vou no culto dar glória a Deus e dar um brado, mas eu estou ligado no automático e não é um ato de fé. É apenas um ato social. Quem aqui tem problemas financeiros? Quem aqui está com problemas de saúde? E talvez a pergunta mais séria que eu vá fazer, que não é o seu lado financeiro, que não é o seu vício sexual, que não é o seu problema familiar. Quem aqui não acredita na bandeira que está sobre a igreja este ano? Porque o grande problema é achar que a bandeira da aceleração está somente sobre a igreja como instituição, que ela não é para você. Quando o pastor Luísio orou e recebeu essa orientação de Deus, essa palavra de Amós, para passar para o povo, é uma profecia. Ela não está sobre a instituição, ela está sobre a sua vida. Se alguém aqui passa por esses problemas, ou conhece alguém que está envolvido em todos esses problemas, e que não acredita nessa bandeira da igreja, e que não tem entendimento do que é essa bandeira da igreja, se coloque de pé. Alguém aqui, dentro de todos esses problemas, não tem problema financeiro? Amém, Nelson? Com pessoas da família? Com conhecidos? Se coloque de pé, não tenha vergonha.
Pode ser qualquer um desses problemas. Qualquer um. Seja na sua casa, seja com amigos. Entenda bem que quando uma pessoa está no meio da igreja, Deus levanta um profeta para dizer uma mensagem para ela. Ora, uma pessoa que ninguém conhece, o pastor nunca viu. Pastor Alexandre está orando, está preocupado com a questão do templo novo. E aí uma pessoa que nunca viu ele, não sabe nem que ele é pastor, chega para ele e fala assim: varão, eu não sei quem você é. Eu não te conheço. Coloca para mim aí. Eu vou falar e você vai replicar no versículo. Mas Deus está mandando você ler Ageu 2, versículo 9. Vocês sabem o que está escrito em Ageu 2, versículo 9? Senhor. Imagina o pastor Alexandre. Senhor, como é que vai ser para essas contas? Aí vem um estranho e fala: Deus manda você ler Ageu 2, versículo 9. O cara nunca viu ele. Aí o pastor vai lá. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Em algumas tradições vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aí ele vai se encher de confiança, a esperança dele será renovada. Imagina o pastor André, há algum tempo atrás, orando pela pastora Andréia, olhando para os filhos dele pequenininhos. Aí chega um estranho e fala para ele: varão, não te conheço, mas Deus manda você ler o Salmo 128, versículo 3. Bota para mim. Aí o pastor André vai lá na Bíblia, Salmo 128, versículo 3. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Imagina, em algumas versões diz broto de oliveira. O broto, ele é novinho, mas vai crescer e vai produzir azeite. Imagina que você que está aí agora em pé, pode ser qualquer um, receba uma palavra de um estranho, Jeremias 29, 11. Isso é para todos. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamento de paz e não pensamento de mal, para vos dar o fim que você merece. A pessoa cheia de angústia. Porque isso aconteceu comigo. Um varão que eu não conhecia na empresa que eu trabalhei, falou assim: olha, Deus está mandando ler você Isaías 58, versículo 12. Isaías 58, tá bom. Eis que os de ti procederem, edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. E essa palavra hoje se cumpre na minha vida. Nessa noite, eu espero que roturas aqui sejam fechadas, dores sejam curadas, que caminhos, restaurador de veredas são caminhos, sejam novamente traçados. Aqueles que se afastaram, aqueles que estão desviados dentro da igreja, aqueles que só vêm no automático, voltem a praticar o primeiro amor e tem um incêndio dentro de si, que é a fé. E agora para você. Você entendeu que todas as palavras que eu disse aqui são do Antigo Testamento, são promessas? No seu momento de angústia, Deus levanta alguém para dizer para você que Ele está cuidando. Agora, para você que não entendeu o que é a bandeira da aceleração, para você que acha que isso é só para uma instituição, eu venho dizer para você que essa noite não é. Eu venho profetizar para você essa noite que esta palavra é para você, para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Projeta então, meu querido, no slide, a palavra que nós estamos estudando. Faça assim com a tua mão.
Esta palavra é para você. Não é para uma instituição genérica. Não é para algo que não existe, não. Você é a igreja. Você é o todo. A partir de hoje você vai entender que o que o pastor Aloysio recebeu, ele te entregou através da vida do nosso pastor Alexandre. Então receba isso. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Passa. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Receba esta palavra. Pode se assentar. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Independente da situação que você tenha vivido, ou que você esteja vivendo até o presente momento, existe um dia específico que o Senhor vai tratar isso. Haverá um dia, chegará o dia, em que Ele vai restaurar o tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi sou eu, sou você. Isso é uma metáfora para a palavra que eu estou trazendo hoje. O tabernáculo de Davi é Cristo. E Ele vai reparar as suas brechas. Aquilo que está quebrado, aquilo que está destruído na sua vida, o Senhor vai restaurar. Aquilo que faz com que a bênção escape da sua mão, o Senhor vai restaurar. Levantando das suas ruínas, restaurarei como foi nos dias da antiguidade. Nos dias da antiguidade, esse templo a que ele se refere, o tabernáculo de Davi, era o templo em que o filho dele construiu, Salomão. O templo de Salomão. E era exuberante, era bonito. Israel passou por uma série de problemas e ele ficou ali meio que abandonado, mas o Senhor tem uma promessa de fazer com que aquele templo voltasse a ter aquela glória toda. É assim que você tem que enxergar a palavra quando você receber ela. Quando Deus diz que vai trazer algo de volta que foi grandioso, que já passou pela tua vida e que é bênção para você, você receba. Não pense que é algo genérico, não, é uma verdade, porque está na palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo que está aqui escrito é a verdade. Não existe mentiras. Então você hoje, a partir de hoje, você está apto a passar pelo processo da aceleração e das coisas acontecerem mais rápido na sua vida. Se nós observarmos o contexto da promessa da aceleração, veremos são duas coisas mencionadas. Primeiro, que o Senhor vai levantar o tabernáculo de Davi. Né? Ele começa dizendo naquele dia. E depois ele diz que vem dias. Então está no verso 13, que é o resultado que aconteceu nos versos 11 e 12. E no verso 13, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra, ou seja, o que prepara a terra, segue logo ao que ceifa, o que corta. E o que pisa as uvas, que é aquele que está lá amassando a uva para produzir o vinho, segue ao que lança a semente. Sabe quanto tempo leva, desde que se planta uma videira, até ela começar a produzir? 3 anos. O Senhor vai acelerar esse processo na sua vida. É algo tão poderoso que vai ser um atrás do outro. E a palavra vai dizer que os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Ou seja, vai fluir na tua vida. Os outeiros vai fluir na tua vida. Não vai levar 3 anos. O que era 10 vai ser 1.
O pastor Alexandre sempre orou aqui pelo prédio novo. Estamos lá. E o pastor acelerou. Dia 30, né, pastor? Está entregando a chave, não é isso? Dia 1º de maio estaremos cultuando no prédio novo. Temos aí pouco mais de 20 dias de algo que ele já vinha orando há anos. E talvez levasse muito mais tempo, mas aí entramos na aceleração. 10-1. E aconteceu. O prédio está ali. Nós estaremos mudando em pouco tempo. Foi acelerado o processo. E você participa disso. Então, isso também tem que acontecer na sua vida. Essa aceleração está para você como está para a igreja como instituição, mas para você como pessoa, para você como família, para você como um amigo, para você como um pai, como uma mãe. Aquilo que é problemático na sua casa, o Senhor vai trazer a solução de maneira acelerada. Receba isso. O interessante, os 3 pontos que nós vamos tratar aqui, e o primeiro é, como essa aceleração pode acontecer? Quando amamos a presença. Como assim, Getúlio? Amar a presença. Observe que toda a promessa de Amós está relacionada ao tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi está intimamente ligado a um dos móveis do tabernáculo que se chama a Arca da Aliança. A Bíblia diz que nos dias de Eli, Israel saiu à guerra contra os filisteus e seus filhos, Ofni e Finéias, resolveram levar a arca para o meio da batalha, como um amuleto para lhe garantir a vitória. E o resultado foi que Israel perdeu a guerra e os filisteus levaram a arca da aliança. 1 Samuel 4:10. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram homens ruins. E Eli era um profeta velho, já cansado, e que com o tempo ficou relapso com relação às coisas da obra de Deus e ao tabernáculo que ficava em Siló. Isso fez com que a arca, que era a presença de Deus, fosse retirada do meio do povo. Como pode isso? A arca, depois de um tempo, ela foi parar na casa de Abinadab. Mas por que ela foi parar na casa de Abinadab? Porque os filisteus que ficaram com a arca não eram dignos de ter a presença do Senhor. Então começou a dar um monte de problema neles. Doenças, hemorroida. E eles aprenderam com o povo de Israel que tinha que fazer oferta ao Senhor. Então eles devolveram a arca, inclusive com algumas peças de ouro, e até mesmo a hemorroida foi transformada em peça de ouro para que o Senhor curasse aquele povo. E quando a arca saiu do meio dos filisteus e voltou para o povo de Israel, aquelas pessoas foram curadas. Saiu de cima delas essa doença, toda a lepra, tudo. E nunca mais eles tocaram na arca. Porém, ela não foi para o tabernáculo, ela ficou na casa de Abinadab, que a família dele e ele não tinham a menor referência, não tinham como um valor precioso ter a arca dentro da sua casa. E ela permaneceu ali por cerca de 20 anos. Imagina 20 anos com a arca do Senhor dentro de casa e você simplesmente... Estou nem aí. Imagina. Nesse período, Saul foi levantado rei e reinou durante 40 anos. E não tratou de pegar a arca e levar de volta. Como é que alguém pode se acostumar a ficar sem a presença do Senhor no meio do seu povo? Como? É muito triste quando as igrejas se acostumam com reuniões onde a presença de Deus não está. Isso é tão sério, que Deus moveu o coração do pastor a trazer a oração para o meio do culto.
Porque a oração era lá atrás. A oração era lá atrás. Mas aí vem 30, 20, 10, 5. Então a oração vai para o meio do culto. O Senhor direciona isso. Trazer a oração para o nosso meio, para que nós venhamos a sentir mais a sua presença. Não só no momento do louvor. É muito bom falar em línguas no momento do louvor, adorar ao Senhor, cantar, sentir que Deus está falando contigo naquele momento. Mas é muito melhor você orar e ter intimidade com Deus. Nós temos que fugir de ambientes mortos. Nós temos que fugir de ambientes onde Deus não se move e aonde isso não se importa mais. A Bíblia diz então que quando Davi foi levantado rei de Israel, a sua primeira atitude foi buscar a arca. Buscar a presença do Senhor para o meio. Trazer para o meio do povo. No dia em que Ofni e Finéias tiraram a arca do tabernáculo de Moisés, ela nunca mais voltou para lá. Mas sabe o que é mais interessante? O tabernáculo continuou existindo. E os sacerdotes continuaram fazendo tudo o que sempre fizeram. Mas agora sem a presença. Tem muito lugar em que as pessoas continuam indo para a igreja. Continuam cantando. Continuam tocando os seus instrumentos. Tem muito lugar que continuam dizimando. Mas o Senhor não está mais lá. Que isso nunca venha acontecer conosco. Que priorizemos sempre a presença de Deus. E o mais importante, tem muita gente que está dentro de casa, que está cuidando do marido, que está cuidando do filho, que está passando a sua roupa, que está arrumando a sua casa, que está indo trabalhar, que está voltando nessa rotina, mas o Senhor não está dentro da casa. A presença do Senhor não está no lugar. Não tira um tempo para orar com o esposo e com a esposa. Não tira um tempo para orar com os filhos. E vive-se uma rotina. Nós somos os sacerdotes eleitos. Cada um aqui é ministro do Senhor. A sua casa é uma extensão da igreja. A presença do Senhor tem que estar lá. Entenda isso. Então para. E hoje, você chega em casa, pega na mão do seu companheiro, da sua companheira, dos seus filhos, não importa, você que está em casa, se estiver sozinho. Assim que terminar o culto, ir chegar em casa, e você que está em casa, terminou o culto, vai orar. Traga a presença para dentro da tua casa. Sinta a presença e o fluir no meio dos seus. A presença é tão importante, que Moisés, isso está em Êxodo 33:15, depois que ele desce do monte com as tábuas da lei e vê o povo lá com bezerro de ouro, e tem toda aquela situação, né? Mata-se ali os que são, vamos dizer assim, prostitutos da fé, né? Idólatras, que ficavam idolatrando aquele bezerro. E Deus se entristece com aquilo. E ele fala que vai mandar um anjo à frente do povo no deserto. Mas Moisés diz, que está em Êxodo 33:15, Senhor, se o Senhor não for comigo, sem a tua presença, eu não saio daqui.
sem um Senhor eu não vou para lugar nenhum. Saul, ele errou. Tá ali, ó. Então ele disse, se tua presença não fores comigo, não nos faça subir daqui, não nos faça ir para o deserto. Meu irmão, sem Deus não vá a lugar nenhum. Deixa que Ele vai te guiando, que Ele vá à frente. Saul errou. E o reino dele foi rasgado. Mas Davi também errou. Quando enviou Urias para a guerra, deitou com a mulher dele, planejou a morte de Urias. E o profeta Natã foi lá e lançou em rosto todo o erro dele. E sabe qual foi a primeira coisa que Davi foi fazer? Salmo 51, 10. O Davi, ele tinha algo de extraordinário. Algo de extraordinário. Ele entendia quem era Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso foi o salmo que ele escreveu. E renova em mim um espírito reto. Continua. Não me lances fora da tua e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que a coisa mais importante era ter a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Ele errou, ele pecou, mas se arrependeu. Esse é o segredo. O arrependimento sincero. Nós não estamos livres de errar, mas nós somos capacitados a nos arrepender do nosso erro e buscar sempre ter a presença do Senhor. Tem uma ilustração, pode passar, que é a do pastor de uma igreja. Essa igreja que eu citei há pouco. Antigamente, não no meu tempo, isso é no tempo, né, do Nelson, né? Não no meu tempo, tempo do Carlinhos. Quando Carlinhos era lá, do pastor Marcos, né? Lá de São João, que o coral ficava atrás do pastor. Aquelas igrejas mais tradicionais, né? E conta-se que nessa igreja muito tradicional, o coral se sentava lá atrás do pastor, mas os cultos eram tão sem vida, as igrejas antigas, que um dia o pastor pregava e uma pessoa do coral lá de trás teve um mal súbito e morreu. Mandaram chamar os paramédicos e eles entraram discretamente para tirar o morto sem atrapalhar a pregação do pastor. O culto continuou com uma pessoa morta. E eles pegaram a pessoa, levaram para a sala do lado e ao chegar lá descobriram que a pessoa estava viva. Então eles voltaram por 3 vezes e pegaram a pessoa errada. Porque eles não conseguiam distinguir quem estava morto e quem estava vivo. Um culto cheio de vida é um culto com a presença do Senhor. Um culto que a palavra flui, o louvor ali atrás, o pastor ia ter que mandar fica quieto que eu não consigo pregar, porque eles não param de adorar, eles não param de louvar, eles não param de se mexer, eles não param de falar em língua, e a palavra está fluindo e eles estão ali, oh Deus poderoso, aleluia, estão cantando, espera gente, eu estou pregando, espera. É um culto cheio de vida. Porque nós temos que orar e jejuar, para nós crescermos, nos alimentarmos. Nosso jejum está chegando aí. E nós vamos buscar intensamente a presença de Deus. Com força. Nós não queremos reuniões sem a presença. Não queremos. E quando valorizamos a presença de Deus no culto, quando valorizamos a presença de Deus na nossa casa, quando valorizamos a presença de Deus na nossa vida, a bênção vem mais rápido. Você recebe o poder da aceleração. E não é você que faz, é Ele que faz. Você não faz nada, você apenas crê. Você apenas vive. Você apenas recebe uma palavra que já foi lançada. Segundo ponto. É quando amamos a vida
da igreja. Quando amamos estar junto com os irmãos. Quando amamos o nosso culto. Quando amamos profetizar sobre a vida dos outros. Quando amamos louvar ao Senhor. Quando amamos, nos divertimos indo lá na obra. É com amor e com alegria que os irmãos que estão lá estão fazendo isso voluntariamente. O pastor Alexandre, ele tem um hábito de mandar lá uns torpedos no grupo, né? Não vamos deixar nenhuma unha para o diabo. Não vamos deixar nenhuma unha para trás. Eu já dei a minha de presente. Daqui a pouco ela cai. Né? Com a sexta-feira 13, passou a parede, esmagou meu dedo. Daqui a pouco a minha unhazinha está indo embora. Então, essa unha vai ficar, mas eu vou fazer um furinho nela, vou envernizar ela e fazer um cordãozinho para lembrar desse marco que é a nossa saída daqui para um lugar novo e maior. O Eduardo, passarinho que está ali, ele disse algo muito interessante, que mexeu muito comigo. Aquário pequeno, pouco peixe. Aquário grande, mais peixes. Não tem como. Não tem como. E o propósito já foi lançado do evangelismo, de trazer pessoas para a vida da igreja. O que você vive, aquilo que te traz alegria, aquilo que te move, não pode ficar só com você, tem que ser para os outros também. Essa é a vontade de Deus. Mas tem certeza, Getúlio, absoluta. A aceleração quando vem, quando nós amamos a vida da igreja. A Arca da Aliança, ela aponta para Jesus. Mas o tabernáculo aponta para a igreja. Esse é o ponto da profecia de Amós. Porque o profeta afirma que o tempo da aceleração vai acontecer quando o tabernáculo onde Davi for edificado. Nós estamos vivendo um novo processo, que está sendo edificado um novo tabernáculo. Então as coisas vão explodir. Vão superar as nossas expectativas. Sabe por quê? Porque não sou eu e nem você que faz a obra. Nós temos até uma visão limitada. Deus vai mandar tanta gente que nós não vamos conseguir durante o culto orar a todos. Impor a mão sobre todos. Mas uma coisa é certa, os nossos olhos verão muitos aleijados largando a cadeira de roda, largando a muleta, muitos drogados largando as drogas. Nós vamos ver casamentos restaurados, famílias restauradas, porque é Ele que vai fazer e vai usar eu e você. Então se prepara para isso. Tenha alegria. Sinta a felicidade. Ame a vida da igreja. Ame estar com os irmãos. Ame fazer essa obra. Ame abrir a porta, varrer a calçada. Ame fazer esse lanchinho. Ame tudo que envolve a igreja. Faça com alegria. E nós veremos o extraordinário acontecer. O tabernáculo de Moisés foi levantado no Sinai, que representava a lei. O tabernáculo de Davi representa a graça. Sabe por que tudo isso vai acontecer e tudo na sua vida vai ser acelerado? Por causa da graça. Não por causa da lei. O povo de Israel pediu que Moisés falasse com Deus e lhe transmitisse o que ele havia falado. Mas eles mesmos não sentiam condições de serem sacerdotes. Aqui vemos o verdadeiro sacerdócio, somente é possível na graça. Eu já falei aqui, nós somos sacerdotes. Antes o povo precisava de um intermediador, hoje não precisa mais. Os crentes que ainda vivem na lei querem impedir os outros de serem sacerdotes. E eles mesmos se sentem sempre desqualificados para ouvir diretamente de Deus e ministrar ao povo sem intermédio. Você vai ser usado em qualquer lugar porque você é sacerdote. No tabernáculo de Davi, todos ministravam. Hoje o tempo da lei acabou. O tempo do Monte Sinai acabou. Chegou o tempo da graça sobre a mim e sobre a sua vida. Na lei o seu esforço, na lei é o seu esforço, na lei é você que faz.
Na graça depende do que Cristo fez. Mais uma vez, não é você quem vai acelerar coisa alguma, é Deus que vai fazer. No tabernáculo de Moisés, o outro ponto, havia sacrifícios que tinham que ser feitos diariamente no tabernáculo. Mas Davi fez apenas um sacrifício. Um único sacrifício foi feito no tabernáculo de Davi. E aí essa é uma metáfora. Quando naquele tempo de Moisés era preciso fazer muitos sacrifícios diariamente, no tabernáculo de Davi foi feito apenas um, para que ele fosse edificado. No tempo de Moisés, o sacerdote, ele trabalhava muito. Ele não podia nem se sentar, de tanto sacrifício que era feito. Mas o tabernáculo de Davi, esse que foi restaurado, é Cristo. E sabe o que aconteceu? Depois que ele foi crucificado, ele ressuscitou. A obra foi feita. E ele se assentou à destra do Pai. Não era preciso mais trabalhar. A obra estava consumada através de Cristo. Sem trabalho. É através de Cristo. Enquanto no tempo da lei, por conta dos pecados, o sacrifício era feito diariamente. E esse sacrifício não tinha o poder de retirar o pecado. Esse sacrifício tinha o poder apenas de pagar ele e encobrir ele. Mas com Cristo não. O sacrifício de Cristo fez com que todo o pecado fosse removido. Todo o pecado fosse pago. Todo. Imagina. O sacerdote não parava, não descansava. Todo aquele povo pecando, todo aquele povo oferecendo sacrifícios. Com Cristo não. Apenas um único sacrifício vivo de Cristo. E a primeira coisa que ele fez foi se assentar à destra do Pai. Descansar. Por que ele se assentou? Porque a obra já está consumada. Já está tudo pronto, já está feito. Hoje nós estamos em Sião, que é o lugar da obra consumada. Nós não estamos mais no Monte Sinai, nós estamos na graça. Na graça. Você não pode viver a aceleração enquanto você não tiver consciência da obra da cruz. Do sacrifício da cruz. Um único sacrifício finalizou toda a obra. E esse sacrifício foi do Senhor Jesus. Portanto, ponha os seus olhos em Cristo. Creio que aquilo que fazemos para Cristo, para o Filho, o Pai fará por nós. Se aceitamos a Cristo, o Pai nos aceita. Se honramos a Cristo, o Pai nos honra. Se promovemos o Filho, o Pai também vai te promover. Agora, se porém você desprezar a Cristo, desprezar o Filho, o Pai também vai te desprezar. Se você rejeitar o Filho, o Pai também vai te rejeitar. Porque uma vez que a obra foi consumada, tudo que diz respeito a Ele, também diz respeito a você. Tudo. No tabernáculo de Moisés, ponto C, havia um véu espesso. No tabernáculo de Davi não havia mais véu nenhum. Isso significa que o caminho foi aberto para entrar no Santo dos Santos. Mas também significa que Deus saiu. Lá no tabernáculo de Moisés, o véu, ele separava o homem da presença de Deus. Quando Cristo foi crucificado, o véu foi rasgado. Projeta para mim, lindo. Mateus 27, 51. No momento da crucificação, também havia um véu no templo. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E a terra tremeu. E as pedras se fenderam. Ou seja, aquilo que separava o homem de Deus acabou. Agora você tem livre acesso ao Pai. Mas o mais interessante é que ele também saiu para ir de encontro a você. E o mais interessante é que ele resolveu morar em você. Ele hoje mora em
você. Deus saiu de dentro do tabernáculo, está morando em mim e você. Por que antes Deus não podia habitar no homem? Lá naquele tempo do deserto, por causa do pecado. Por causa do pecado. O pecado fazia separação entre você e o homem, mas o sacrifício de Cristo veio para trazer você novamente a ser unido com Deus. O sacrifício te uniu com o Senhor. Foi através do sangue. Você foi lavado e remido pelo sangue. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. A gente erra, sim ou não? Peca. Mas Deus se afasta da gente? Não. Por causa disso daí. Por causa do sangue. Um coração quebrantado é um coração frágil, que não é duro, não é resistente ao Senhor. Contrito é um coração cheio de arrependimento. Então, ande sempre cheio de arrependimento. Ande sempre com o seu coração aberto ao Senhor. Porque o sangue já te cobriu. O sangue já te lavou. Você não está livre de errar. Mas você está destinado eternamente a ser perdoado. Não tem como fugir disso. O pecado não é maior do que a cruz. O pecado não tem poder para cancelar o sacrifício da cruz. Não há essa possibilidade. Os filmes. Passa o slide. Há muitos filmes de Hollywood, rapidez, velocidade, né? Há muitos filmes de Hollywood onde o personagem não vale nada, mas ele se envolve num acidente, tem uma amnésia e se torna uma pessoa boazinha, né? Por quê? Por causa da sede do homem tende a apagar o seu passado. Porque, no fundo, o que atormenta é o seu passado, o pecado, aquilo que ele já fez. Sabe, o diabo ele vai passar o tempo todo te lembrando daquilo que você fez. O diabo ele vai passar o tempo todo te acusando daquilo que você já fez. Mas lembra que no início da palavra você aprendeu que tudo que está na Bíblia é para você? É promessa na sua vida? Então projeta Isaías 43, 25. O diabo pode te acusar. Você vai orar. Aí você vai abrir a Bíblia. E vai ler Deus falando. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro. É isso que o Senhor tem a dizer para você. O diabo vai ficar te acusando. Mas Deus diz que não se lembra. Mas tudo bem. Vamos para 2 Coríntios 5,17. Você ainda não está entendendo. Não está entendendo que Deus não se lembra mais. Que aquilo está no mar do esquecimento. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, vive uma nova história. Tudo já passou. Dos teus pecados ele não lembra mais. Ele resolveu morar em você. Então aproveite a presença dentro de você e faça a diferença na sua vida e na vida de outros. Passa o slide. Esse é o Olavo de Carvalho. Ele é um professor, né, mestre. Ele também é filósofo contemporâneo nosso. Morreu aí, acho que uns 2 meses atrás. Ele diz, ideologias, política, partidarismo, é tudo bobagem. O que importa é que todo homem vai comparecer diante de Deus. Ele era um homem extremamente inteligente, um cientista político, mas também um homem religioso. Ele tinha plena consciência de que haveria o dia, e haverá o dia em que ele vai ter que comparecer diante de Deus. Então você não precisa se importar com aquilo que o homem fala. Você tem que se preocupar e se importar com aquilo que Deus fala de você.
esquece o que o homem diz a seu respeito, mas se preocupa com aquilo que Deus pensa a seu respeito, com aquilo que Deus trata a seu respeito. Porque um dia você vai comparecer diante de Deus. E você não vai ser julgado por palavras de homem. Você vai ser tratado pela palavra de Deus. Quem aqui quer reinar? É isso. Porque o pouco que eu aprendi, a não ser que você rejeite o filho, Deus não vai te rejeitar. Nunca. Nunca. Então, trabalhe para reinar. Faça a sua parte. Deus está aqui hoje. Ele esperará na eternidade. Amém? No tabernáculo de Moisés, a adoração era com rituais. No tabernáculo de Davi, com música e profecia. No antigo templo, havia turnos de sacerdotes e levitas, que Davi instituiu. 24 turnos, ou seja, eram 24 horas de adoração. 24 horas louvando ao Senhor. 24 horas adorando ao Senhor. E o povo se revezava. João, na ilha de Patmos, teve uma visão muito interessante. Ele viu que os anjos ficavam o tempo todo dizendo: Santo, Santo, Santo. Não paravam. A adoração contínua aqui na terra, a adoração contínua no céu. E a adoração, naquele tempo, era acompanhada de profecia. Eles declaravam profeticamente a vontade de Deus, enquanto louvavam com todo tipo de instrumento. Então faça algo por si mesmo, faça algo pelo seu irmão que está ao seu lado, faça algo por sua congregação. Quando nós estivermos aqui louvando, quando você estiver adorando ao Senhor, nesses poucos minutos, porque são poucos, acredite, eles passavam 24 horas, nós passamos um pouco mais de 20 minutos, nesse momento em que você estiver cheio do Espírito, profetize sobre a vida do seu irmão, diga o quanto ele é amado, diga que Deus está cuidando da casa dele, aproveite o momento de louvor, ao qual você está sendo transbordado do Espírito, e transborde sobre a vida de quem está ao seu lado. Porque era assim que eles faziam lá. Então, por que não fazer hoje? Por que não derramar um azeite espiritual sobre a vida de outro? Por que não lançar uma palavra de cura sobre a vida de outro? Venha para a igreja já com muita sede e saia da igreja transbordando. Você não pode sair daqui vazio. Saia transbordando, porque amanhã você estará fazendo a diferença na vida de alguém. Deus vai estar te usando. No tabernáculo de Moisés, havia sempre os mesmos rituais. No tabernáculo de Davi, havia a presença. Aqui tem a presença. Nós amamos estar aqui. Eu amo estar aqui. Minha esposa sabe disso. Não troco estar aqui por nada. E quando eu tenho que sair, eu falo: pastor, estou indo para uma missão. Qual é? Um aniversário na família. Não é, pastor? Sempre falo: estou indo para um evento na família, para ser usado lá. Às vezes acontecem coisas muito estranhas, né? Deus dá umas revelações que só misericórdia. Mas eu não troco estar aqui por jogo de futebol. Eu não troco estar aqui por estar no cinema. Não troco, não tem como. Esse momento é muito importante. Estar aqui colaborando é muito importante. Estar aqui olhando para alguém que de repente precisa de uma palavra de Deus e Deus quer te usar é muito importante. Estar aqui disponível para dizer para o meu irmão, para minha irmã que Deus vai mudar o quadro da sua vida é muito importante. Estar aqui para ouvir que Deus vai mudar o quadro da minha vida é muito importante. Estar aqui dizendo para vocês que essa palavra que Deus deu
está disponível para você, uma promessa para você. Não é algo que é imaginário, não. É muito importante. Então não tem filme, não tem cinema, não tem futebol, não tem nada. Nada. É importante estar aqui. Oh, Deus. A arca, naquele tempo que foi tirada do reino, deixou o tabernáculo vazio. E ficou na casa de Abinadab. E depois ela foi para a casa de Obed-edom. Esse tratou a arca com a devida importância. Com o devido valor. Foram 3 meses só na casa dele. 20 anos na casa de quem não deu valor. E 3 meses na casa dele, ele foi extremamente abençoado. A vida dele mudou. O processo foi rápido, foi acelerado. Sabe por quê? Porque ele amou ter a presença do Senhor. 40 anos. E Davi, assim que entrou no trono, sentou no trono, mandou buscar a arca. Imagina isso. Se você tiver que escolher entre a arca e um tabernáculo vazio, é melhor ficar onde está a arca. Certo? Mas a perfeita vontade de Deus é que a arca esteja no tabernáculo e você esteja junto. Oh, Deus. Muitos, porque estiveram numa igreja sem a presença, preferem hoje ficar só com a presença de Deus e despreza a igreja. E eu vou traduzir: muitos que passaram por um lugar que não tinha presença, hoje só preferem ficar em casa. Não se junta ao corpo. Não faz diferença. Mas também não recebe como vocês estão recebendo aqui hoje. Não tem como. E é claro que se você tivesse que escolher entre o tabernáculo e a presença, escolher a presença seria melhor. Fique com a arca, fique com Cristo. Mas a vontade de Deus é que a arca esteja no tabernáculo. O tabernáculo é a igreja. Ame a arca, mas não despreze a igreja. Deus está aqui? Sim ou não? Então você tem certeza que a arca está aqui. Ai, papai. Não despreze o lugar onde você se encontra, onde está a arca. Não fala mal dos teus líderes. Não fale dos teus pastores. Oh, Deus, me ajuda. Não fale dos teus irmãos. Não despreza o corpo. Porque Cristo é a cabeça que coordena este corpo. Não reclama da perna. Porque se faltar uma perna, você fica manco. A igreja fica manca. Não reclama do braço. Porque se arrancar um braço, não dá para carregar uma peça, não dá para carregar um carrinho, por exemplo, que está sendo feito naquela obra. Não faça isso. Porque a arca está neste lugar. O coração do noivo está na noiva. O coração do Senhor está na igreja. E se você ama a igreja, se você ama a noiva, se você recebeu essa palavra, se você ama a arca, se você ama Cristo, então o tempo da aceleração chegou na sua vida. Creia nisso. Quantos amam a igreja do Senhor? Quantos amam a igreja do Senhor? Se prepare para o que você vai viver. Terceiro e último ponto. Quando amamos os perdidos. Quando amamos os perdidos.
Vai ter lá um banheiro para morador de rua, não vai, pastor? Chuveiro, tudo. Não há como não ter um lugar em que não se possa resgatar aqueles que estão perdidos. Quando Deus levantou Amós, nós lemos lá no início, para profetizar contra Israel, era porque os perdidos eram desprezados e o povo era oprimido. Mas tem algo muito interessante. Para que possuam o restante de Edom, não, bota todo, porque senão não vai fazer sentido. Olha que interessante essa promessa. Bota lá do primeiro, para que vocês entendam bem. O 11, aí no 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Todas as nações, até quem é de fora, vai aproveitar daquilo que Deus vai fazer na sua vida. A primeira coisa é amar a presença do Senhor. A segunda é amar a vida da igreja. A igreja é o recipiente do mover de Deus. Não podemos querer a presença desassociada da igreja. Mas a terceira coisa é amar os perdidos. O que significa o restante de Edom? A palavra Edom tem o mesmo sentido de Adão, em hebraico. A menção de Edom, sendo o mesmo que Adão, pode significar que a bênção virá para toda a terra. Todos serão beneficiados. O tabernáculo vai ser construído. Já está sendo encaminhado. Então, várias pessoas vão ser beneficiadas com esse tabernáculo que está sendo construído aqui ao lado. Pessoas moradores de rua, pessoas que você trará para a igreja. E aí vai ser tanta gente, porque ali vai caber acho que 800, 900 pessoas, né, pastor? Que vai ser um mover tão grande, vai ser uma movimentação de gente tão grande. A igreja vai virar referência ali. Então, a prefeitura vai ter que botar mais postes de luz, ali vai ficar mais iluminado, vai ficar mais seguro. E aí vai ter tanta gente passando para lá e para cá, vai ser uma referência que vai abrir pizzaria, vai ter gente vendendo cachorro-quente do lado de fora. A vida das pessoas ao redor dessa igreja vai mudar. Vai mudar. O objetivo de Deus é, quando Ele quer restaurar o tabernáculo de Davi, fazer com que as bênçãos cheguem até você, é mudar a vida dos edonitas, dos amonitas, dos filisteus, é mudar a vida dos gentios, daqueles que estão lá fora. Porque a sua Ele já mudou a partir do momento que você aceitou Cristo. A sua já foi transformada. Então Ele só vai fazer acelerar as bênçãos na tua vida, acelerar a bênção na igreja, para que todos que estão lá fora sejam alcançados. Todos os incircuncisos. Todos vão receber de Deus. Aleluia. Projeta para mim Atos 15, 16, 18, para fechar. Para você que ainda tem dúvida. Sabe o que foi dito lá em Atos? Atos 15, versículo 16 ao 18. Olha o que foi dito por Tiago. 800 anos depois, nós falamos de Amós, no século 8 a.C. E depois da palavra que lhe foi dita, Tiago fala em Atos. Ele cita Amós. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. E gentios aí, no grego é etnos, que significa povos
e nações. A salvação que você recebeu, a palavra que você recebeu, está disponível a todos os povos e nações. Se preparem para o grande mover do Senhor. Se preparem para o jejum que está vindo aí. Se preparem para a evangelização. Se preparem para essa aceleração. Porque eles vão ver a diferença na sua vida. Malaquias 3,18 diz isso. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e ao que não serve. Vai ser algo tão extraordinário mover na sua vida, que aqueles que se formaram na mesma faculdade que você, vão ver. Mas Deus vai exaltar você no meio deles. Todos que foram contratados pela mesma empresa, o Senhor vai destacar você no meio deles. Todos que trabalham no mesmo negócio, mas Deus quer prosperar você no meio de todos, assim como fez com Isaac em tempo, e ninguém colhia, mas Isaac colhia 100 vezes mais. Você vai colher. Todos que fazem o mesmo curso que você, Deus vai fazer com que você, vai fazer com você o que ele fez com Daniel. Ele vai te dar sabedoria, 10 vezes mais do que todos os seus colegas. Deus quer que o seu casamento seja um outdoor, uma propaganda. Deus quer que o seu casamento seja referência. Deus quer que o seu casamento seja exemplo. Não está aqui não, mas eu estou falando assim mesmo. Deus quer para que aqueles que não creem, creiam que possam receber. Deus quer que os seus filhos sejam uma propaganda da graça. Deus quer que os seus filhos sejam um objeto de transformação na escola. Deus quer que os seus filhos sejam pessoas honradas, homens e mulheres honrados. O favor de Deus vai chegar através de seus filhos em outras pessoas. Não está aqui não, mas eu estou falando. Porque todos vão ver quem é você no meio desse mundo. Assim como o Senhor amou os perdidos, porque Ele deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê, não é verdade, pastor? Para que todo aquele que nele crê receba daquilo que você já recebeu.